Flamengo, que já treinou nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo que eu considero o mais importante do Flamengo nessa temporada, pelo menos até aqui, é claro. O Flamengo conseguiu um empate 1-1 no Mineirão e agora precisa de uma simples vitória para conseguir a classificação às quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer uma ótima notícia no treinamento dessa segunda-feira. Vamos falar também sobre um goleiro. Pois é, a imprensa internacional noticiando que o Flamengo fez proposta por um goleiro. E é um goleiro que o José Botto conhece muito bem, porque ele já a contratou quando era de um outro clube. E a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Mas antes, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda é super bem-vinda, se inscrevendo, dando like. Tem também como você hypar o vídeo, porque aí você ajuda também a plataforma a indicar para mais pessoas. Vamos para as informações, galera? Antes de trazer esses dois principais assuntos que eu mencionei na introdução, quero lembrar para vocês que o Flamengo tem uma sequência muito importante nos próximos dias, no próximo mês, digamos assim, nos próximos 30 dias. Porque agora, dia 19, encara o Cruzeiro pela Libertadores. No dia 22, sábado, vai pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão, lá no Mineirão. Depois pega o Botafogo pelo Brasileirão. Arrisco a dizer que entre o jogo do Cruzeiro com o Botafogo, ou até mesmo o jogo do Botafogo com o Remo, no dia 6, o Flamengo vai pegar o Mirassol pelo Brasileirão naquele jogo atrasado. Então, recapitulando, dia 19 de agosto pega o Cruzeiro, dia 22 de agosto pega o Cruzeiro, só que pelo Brasileirão, dia 30 de agosto pega o Botafogo, é um domingo, 4 horas da tarde, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, um domingo também, Remo lá, jogo difícil também, e no dia 13 pega o Corinthians pelo Brasileirão, um jogo aqui no Maracanã. Sequência difícil. Será que até o Corinthians o Flamengo já vai estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão é diante do Vasco, que está em crise, zona de rebaixamento, fantasma da Série... Por falar em fantasma da Série B, obrigado a todos pela audiência hoje lá no SBT. A gente sempre com entretenimento, não só com informação, trazendo muita alegria na hora do almoço de todo mundo que estava nos assistindo. Pelo menos nas minhas redes sociais, fez sucesso total as brincadeiras que a gente fez hoje lá. E galera, é isso, futebol é isso, é brincadeira. Quando o Flamengo perde, eles me zoam também, e assim vai. Só que ultimamente eu tenho zoado muito mais do que sendo zoado, né? Dito isso, galera, vamos dar continuidade aqui. Por falar em Vasco, uma dúvida, quero saber a opinião de vocês, podem comentar. A postura do Thiago Mendes ao não cumprimentar o Neymar ali antes de a bola rolar, o que vocês acharam? Uma postura correta? Acharam errado, tendo visto que ele está utilizando a faixa de capitão, ou seja, tem uma liturgia do cargo ali da faixa de capitão, do capitão. Enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos lá, galera. Antes de trazer a ótima notícia no treinamento do Flamengo dessa segunda-feira, vou falar sobre essa notícia que saiu na imprensa internacional. Flamengo faz proposta por Dominik Kortajski, mais goleiro que é retorno ao Dinamo de Zagreb. O Flamengo entrou na disputa pela contratação do goleiro croata Dominik Kortajski, atualmente no Copenhague da Dinamarca. O jogador recebeu uma proposta financeiramente mais vantajosa do clube brasileiro nos últimos dias. A investida do Flamengo teria sido conduzida por José Botto, atual dirigente do clube e ex-diretor esportivo do Osijek. O rubro-negro buscava convencer Kortajski a deixar o futebol europeu e se transferir para o Brasil. Apesar da oferta considerada mais lucrativa, Kortajski teria decidido recusar a proposta do Flamengo. Bom, entrei em contato aqui com o Flamengo para saber se procede isso e me relataram: Vene, o José Botto acha muito bom. O José Botto que levou para o PAOK. Mas tudo isso é para o Dinamo dar mais dinheiro. Não procede que nós temos interesses e que fizemos proposta. Ou seja, o Flamengo negando publicamente e oficialmente que não fez proposta por esse goleiro e também não tem interesse. Não faz o menor sentido, né? Recentemente o Andrew recebeu proposta aí para ir para o futebol da Inglaterra, para disputar a segunda divisão lá da Inglaterra, porque o ex-treinador dele chegou lá
na Inglaterra e queria levá-lo para lá, e o Flamengo não quis fazer negócio. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de um outro goleiro agora, fazer proposta, sendo que tem outras posições como prioridade. Vamos agora para a informação ótima do treino de hoje. Pois é, o Flamengo se reapresentou, os jogadores titulares fizeram o trabalho regenerativo, aquele famoso regenerativo, os demais foram a campo em um treino comandado por Leonardo Jardim. O tempo é curto para se preparar para pegar o Cruzeiro na quarta-feira. Pelo que me relataram no Flamengo, vai ser muito mais uma preparação focada em vídeo, né, do que propriamente no campo, porque o Flamengo acabou de jogar no domingo, embora tenha descansado muita gente ali. Por exemplo, Léo Ortiz ficou no banco, Samuel Lino ficou no banco, Jorginho ficou no banco, Arrascaeta ficou no banco. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória girando o elenco, falei isso no meu último vídeo, uma vitória extremamente importante em cima do Mirassol. E a boa notícia é o seguinte: Bruno Henrique, que havia sido desfalque aí no jogo contra o Mirassol, treinou no campo nessa segunda-feira. Eu já tinha dito isso para vocês, ele ficou fora do jogo contra o Mirassol, ainda estava com dores no local, ele foi preservado. Se o jogo contra o Cruzeiro fosse no domingo, ele entraria em campo. É muito difícil o Bruno Henrique ficar fora de um jogo um jogo importante como esse contra o Cruzeiro, por conta de dores no tornozelo. Pelo contrário, a gente já viu várias vezes o Bruno Henrique se esforçando ao máximo, enfim, indo através do esforço ali para poder entrar em campo e representar o Flamengo. Então, Bruno Henrique vai estar à disposição na quarta-feira, essa é a boa notícia nessa segunda-feira. O Flamengo tem esse jogo importante, o Cruzeiro vai ter o retorno de jogadores importantes, por exemplo, o Fagner na lateral direita, o Lucas Romero no meio de campo, não vai ter o Matheus Henrique suspenso, mas é a promessa de um grande jogo. Sempre lembrando, ingressos esgotados, não tem mais ingresso disponível, expectativa inclusive de quebra de recorde, tá? O recorde é Flamengo e Palmeiras no Brasileirão desse ano, com mais de 71 mil pessoas presentes. Como a torcida do Cruzeiro também já esgotou, vai comparecer em massa absoluta, a diretoria do Flamengo espera aí uma quebra de recorde, inclusive na renda, e eu estarei extremamente curioso para ver qual será a renda desse jogo. Tem tudo para ser uma grande noite, a ver quem vai passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem um time melhor, chega num momento maravilhoso, fez 3 partidas seguidas muito boas contra a Vitória, contra o próprio Cruzeiro, quarta-feira passada, e agora contra o Mirassol. Mas é o Mirassol, beleza, mas ninguém chegou lá no Maior e meteu de 5 no Mirassol. O Flamengo conseguiu fazer jogando muito bem. Vamos lá, galera, é o seguinte: o Flamengo teve um final de semana maravilhoso. Por quê? O Flamengo entrou em campo sabendo que se vencesse o Mirassol, ia ficar ainda mais próximo do líder Palmeiras. E o Leonardo Jardim colocou em campo uma equipe que eu particularmente gostei bastante, porque além dele dar a oportunidade a alguns jogadores descansarem, por exemplo, é o caso do Jorginho, o caso do Arrascaeta, do Samuel Lino, deu a oportunidade para outros jogadores ganharem minutagem e confiança. Vou dar um exemplo aqui, Luiz Araújo. Eu particularmente não achava que o Luiz Araújo fosse ser titular, mas ele foi titular, até porque o Luiz Araújo não entrava em campo desde o dia 30 de maio, é isso mesmo, desde o jogo contra o Curitiba, o último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. Olha quanto tempo tem. E ele foi titular. Não foi só titular, ele fez um bom jogo e fez um belo de um gol, um golaço, uma grande jogada da equipe rubro-negra. Inclusive lei do ex, para quem não sabe, o Luiz Araújo é cria do Mirassol. O Mirassol revelou o Luiz Araújo, depois vendeu para o São Paulo. E aí, quando o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o time francês, o Mirassol, que tinha 30% dos direitos econômicos do Luiz Araújo, recebeu uma baita grana e começou a construção do estádio, /CT, lá do Mirassol. Uma história bonita demais, mas enfim. E aí o Luiz Araújo foi importante também, fazendo gol, ganhando confiança novamente. O Pedro voltando a ser titular e fazendo gols importantes, brigando pela artilharia novamente, continua ali na briga. Tá ele e o Viveiros com 14 gols, tá? Os dois brigando pela artilharia. O Viveiros, inclusive, bom atacante do Atlético Paranaense. A gente pôde ver o Lucas Paquetá atuando numa função como volante que eu particularmente gosto bastante.
Mas a gente pôde ver, para mim, o melhor em campo foi Carrascal. O Carrascal jogou muita bola. Fez gol, inclusive, comemorando no estilo Sai Zica, porque há muito tempo que ele não fazia gol. O Carrascal ontem foi o cara do jogo. Jogou muita bola mesmo. A gente critica bastante o Carrascal quando tem que criticar. Ele deu muitas vaciladas, foi expulso de maneira bizarra, bizonha e juvenil, em determinado momento prejudicando demais o Flamengo, mas ontem ele foi muito bem. Ele fez gol, deu 2 assistências, ficou 90 minutos em campo, mostrou mobilidade, mostrou agilidade, mostrou também que ele não fica preso a apenas uma função. Ele foi versátil ontem no setor ofensivo do Flamengo. Parabéns ao Carrascal pela partida de ontem. Eu estou aqui dizendo que ele tem que ser titular já? Não é isso. Eu estou aqui dizendo que é um jogador que está reconquistando a confiança, reconquistando um bom futebol. Que ele é bom jogador, a gente não tem dúvidas. Inclusive jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Agora, de fato, com a camisa do Flamengo, estava numa baixa e eu vi muita gente pedindo a saída dele. Mas enfim, agora ele novamente mostrando o seu bom futebol com a camisa do Flamengo e num momento perfeito. Por quê? Quarta-feira é o jogo mais importante do Flamengo na temporada. O Flamengo vai encarar o Cruzeiro, inclusive o Flamengo encara o Cruzeiro 2 vezes agora, quarta pela Libertadores e sábado pelo Brasileirão. E chega nesse momento aí extremamente importante o Carrascal, com a confiança nas alturas. Não acho que ele tem que ser titular, pelo contrário, mas quando um jogador do nível dele está com a confiança alta, sem sombra de dúvida, se torna uma arma muito poderosa aí durante a partida para o técnico Leonardo Jardim. Por falar no Leonardo Jardim, antes eu vou trazer uma declaração dele sobre Luiz Araújo aqui. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim, nos tempos de Cruzeiro, pediu a contratação de Luiz Araújo, tá? É um jogador que ele gosta muito. E agora ele está tendo a oportunidade de trabalhar com o atleta no Flamengo e ele disse, com certeza foi uma baixa importante sobre o Luiz Araújo. Ele tinha sido um dos jogadores que em Portugal tinha mostrado uma performance muito boa. Uma pena ter perdido ele por lesão. É um jogador que eu gosto e quando cheguei aqui estava com muitas dificuldades. Voltou a criar o gosto pelo jogo e crescer. Conheço há muitos anos, fui para a França e ele ainda era jovem. Até coloquei na nossa lista de reforços do Mônaco quando ele foi para lá. Por isso acredito que é um jogador que vai nos ajudar. É importante não termos 11, mas um grupo com soluções, porque de uma hora para outra temos jogadores lesionados. Fora de forma, jogadores que aos 70 minutos já não têm capacidade de fazer o que a gente pretende. Temos sempre que ter atletas disponíveis. E o Luiz Araújo é um desses, um profissional sério do coletivo que dá seu máximo em prol da equipe. Concordo. Galera, só para não passar batido, o Flamengo ganhou, beleza, 5-1, mas o que aconteceu ontem na arbitragem foi um absurdo, né? Um lance no fim do primeiro tempo que nitidamente era para cartão vermelho, era o último homem que o jogador puxa o Carrascal e o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR não quis corrigir. Inacreditável, inacreditável. Muita gente não vai falar que o Flamengo ganhou de 5-1, goleou, beleza. Só que, gente, um lance como esse pode definir o resultado de uma partida. Então, só para não passar batido, deixa esse relato aí. Agora, galera, repito, o Flamengo vira a chave, quarta-feira tem Libertadores, sábado o Flamengo pega o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, sábado, tá? E o Palmeiras, que está aí apenas 3 pontos na frente do Flamengo com um jogo a mais, vai pegar o Vasco. E o Vasco desesperado. Dentro da Nubank Arena, o Vasco vai ter que dar a vida para ganhar do Palmeiras e ajudar o Flamengo. Meus amigos, que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro, né? Muito bom mesmo. Outra declaração aqui do Jardim, ele analisando a partida. Acredito que fizemos um excelente jogo no primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo. Concordo com o técnico Leonardo Jardim, concordo plenamente, e ele finalizou.
conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento, mas com certeza deixa uma ideia. Não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás éramos os piores. É isso, futebol dinâmico. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe já está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. É isso, disse o técnico Leonardo Jardim. O Flamengo treina nessa segunda, treina terça, ativação pela manhã na quarta de manhã e na quarta noite o grande duelo, Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Está chegando a hora do grande jogo. Está chegando a hora do Flamengo mostrar que realmente está embalado para conquistar os principais títulos da temporada, ou seja, Libertadores e Brasileiro. No Brasileiro, graças a uma arrancada e às patinadas do Palmeiras, o Flamengo já chegou. 3 pontos de diferença quando você tem um jogo a menos, e esse jogo a menos é contra um time que você acabou de golear por 5-1 na casa deles, e esse próximo jogo agora será no Maracanã, eu diria que estão empatados tecnicamente, né? Mas ainda tem muita água para rolar debaixo do brasileiro. O importante é ter descontado essa vantagem, que chegou em determinados momentos a ser 8 pontos. Imagina, 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, ainda que com o jogo a menos também, então poderiam ser 5, mas era uma vantagem bastante importante, psicologicamente ruim, né, para os jogadores do Flamengo olharem aquilo ali, e, pô, vamos ter que remar um bocado. Pois é, remaram, o Palmeiras bobeou e o Flamengo chegou. Agora, no momento, o que importa, entretanto, é a Libertadores. O que será deste jogo na próxima quarta-feira no Maracanã? É um jogo duríssimo, eu não tenho a menor dúvida disso. O Flamengo jogou bem o primeiro jogo, o Flamengo conseguiu um empate, poderia até ter vencido se o Carrascal tivesse chutado bem e não em cima do goleiro. Um lance já quando o placar estava de 1-1, mas agora no Maracanã eu vejo prós e contras no fato de jogar no seu próprio estádio. O pró, naturalmente, é um incentivo gigantesco que virá das arquibancadas, onde teremos 70 mil torcedores, pelo menos, porque já foram vendidos todos os ingressos. Então, renda de 70 mil para cima, 71, talvez até 72, quem sabe. O contra é que este time do Cruzeiro me parece um time charivari lá no Inter e Remo. Esse time do Cruzeiro me parece um time mais, vamos assim dizer, mais habituado a jogar em contra-ataque. É um time que joga bem fora de casa, é um time que certamente no Maracanã vai ficar por uma bola, vai tentar se fechar lá atrás e sair em contra-ataque. E tem jogadores bastante talhados para isso, né? O Matheus Pereira é um excelente meio-campo que cria muitas jogadas em contra-ataque. O ataque deles é rápido, né? Tem o Caio Jorge, tem o menino que fez um golaço, Arroio, e tem, além de tudo isso, o Gerson no meio-campo, que é outro jogador que dá muito ritmo ao time do Cruzeiro. Acho que vai ganhar o Flamengo, mas vai ser duro. Não espero facilidade. E no Flamengo, temos uma dúvida, temos um problema. Problema até de uma certa maneira boa. O Bruno Henrique ficou recuperado, está recuperado. Treinou normalmente hoje na Gávea. Ou seja, estará disponível para o técnico Leonardo Jardim. E aí eu pergunto, quem vai ser o centroavante? E quem deve ser o centroavante? Quem vai ser, a gente só vai saber quando o Leonardo Jardim publicar a escalação. Mas quem deve ser? Quem você, se fosse treinador, escalaria? Essa é a enquete de hoje, simples, curta e grossa. Quem você escalaria para o jogo contra o Cruzeiro agora, esse próximo jogo de quarta-feira? Porque depois tem um outro, né? Logo em seguida, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, lá em Minas de novo. Mas quem você escalaria? Pedro ou Bruno Henrique? Pedro jogou bem, Pedro jogou muito bem no último jogo contra o Mirassol.
quando foi escalado desde o início, até porque o Bruno Henrique estava ainda sentindo dores no tornozelo, onde levou aquela patada que deveria ter causado a expulsão do Mateuzinho, mas não causou, foi só um cartão amarelo. É, mas hoje já treinou normalmente. O Pedro, no jogo contra o Mirassol, fez 2 gols, além de participar de várias outras jogadas. Né? Pedro jogou muito bem. Jogou muito bem. Eu acho que ele foi o segundo melhor jogador do Flamengo no jogo, na goleada sobre o Mirassol. Atrás apenas do Carrascal, que realmente teve uma atuação de gala. Mas aí eu pergunto, e o Carrascal também? Quem vai joga o Carrascal ou joga o Plata? Vamos lembrar qual foi a escalação do primeiro jogo? Rossi, Royal, que eu tenho quase que certeza que o Leonardo Jardim vai voltar com ele titular para a Libertadores. Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Plata, Bruno Henrique e Lino. No primeiro jogo, o Flamengo teve muito sucesso com essa escalação. Todo mundo esperava que o Cruzeiro fosse vir para cima, fosse apertar o Flamengo, fosse dar um calor no Flamengo. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. O Flamengo conseguiu dominar bem o jogo. Ainda que tenha sofrido o primeiro gol, né, no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, mas o Flamengo controlou muito bem o Cruzeiro. E foi buscar o empate, quando entraram Pedro e Paquetá. Isso é bom que a gente lembre disso, né? Quando o Flamengo busca o empate, é exatamente quando entram Pedro e Paquetá. O Pedro sofre a falta do Fabrício Bruno, e a cobrança é feita na área, há uma cabeçada do Léo Ortiz na trave, e no rebote o Paquetá empata. Então, a diferença que eu vejo de um jogo para o outro, que talvez provoque uma mudança de escalação, não do Royal. O Royal tenho certeza que vai jogar. O Leonardo Jardim meteu na cabeça que o Royal é o lateral da Libertadores. Mas, por exemplo, as atuações de Carrascal e Pedro foram muito boas. E esse jogo, ao contrário do primeiro, em que havia uma nítida preocupação em não deixar o Cruzeiro jogar. Não vamos deixar o Cruzeiro jogar, vamos marcar bem o Cruzeiro, vamos ficar com a bola e não vamos dar chance a eles para vir tocando. Funcionou até de uma maneira geral. O Cruzeiro não teve grandes chances de gol. O Rossi não fez defesas mirabolantes. O lance do gol foi praticamente o único lance agudo do Cruzeiro na partida. Pode ter tido mais um ou dois, mas nada de coisa. Agora, o Flamengo também, por sua vez, não chegou a ameaçar tanto assim o gol do... Como é o nome dele, meu Deus, do goleiro? Bom goleiro. É Otávio? Talvez seja Otávio. Mas, enfim, não era obrigatório o Flamengo ganhar esse jogo. Teria sido ótimo, mas não era obrigatório. O Flamengo conseguiu empatar, voltou, trazendo o empate debaixo do braço. Basta ganhar agora no Maracanã. Mas para ganhar no Maracanã, será que jogadores como Pedro e Carrascal não seriam mais indicados do que Plata e BH? Essa, para mim, é a grande questão na escalação. Não acredito que o Paquetá comece jogando. Eu acho que ele vai começar com o Jorginho mesmo, embora eu não desgoste da ideia de começar com o Paquetá de segundo volante. Como segundo, não no lugar do Arrascaeta, como segundo volante, junto com o Arrascaeta. Mas eu tenho a sensação, por enquanto é apenas uma sensação, de que o Leonardo Jardim vai repetir o time. Vai repetir Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrasca, Plata, BH e Lino. Exatamente a formação que começou o jogo Mineirão. Acho que pode ser isso. Mas talvez ele, se refletir bem, descubra que ele precisa mais do que controlar o Cruzeiro. Ele precisa amassar o Cruzeiro. Ele precisa fazer gols no Cruzeiro. Antes do Cruzeiro fazer gol nele. Então, eu arriscaria mais. Eu arriscaria pelo menos o Carrascal no lugar do Plata,
O Carrascal não marca tanto quanto o Plata, mas é muito mais eficiente em termos ofensivos. E o Pedro no lugar do Bruno Henrique. E talvez até, o Paquetá no lugar do Jorginho. Vamos ver, vamos esperar para ver o que eles pretendem fazer. E aí a gente vai analisando aos poucos.